Olá, vencedoras e vencedores, sejam muito bem-vindos a esta visão quinzenal global macroeconômica depois de praticamente 5 meses distantes aí de vocês com as nossas publicações. Lamentamos muito por isso, precisamos passar aí algum tempo resolvendo alguns problemas pessoais e também remodelando muitas coisas do que estávamos fazendo até agora. Vocês vão perceber isso ao longo das nossas próximas publicações, principalmente dos cursos que estão aí quase no ponto de serem publicados. Já tem demorado bastante tempo, eu sei, né? A gente talvez esteja sendo um tanto preciosista demais, mas a gente quer realmente oferecer o que há de melhor para vocês. Nem todo mundo vai perceber, a gente está ciente disso, mas eu espero que vocês realmente apreciem aquilo que a gente tem para oferecer, ok? Bom, simplificamos um pouco esta visão global, né? Diminuímos um pouco os ativos e de forma a tornarmos mais breves, mais rápidos. Também remodelaremos um tanto a maneira como vamos publicar esta visão, né? Vai continuar existindo vídeo, mas a gente vai também publicar certos enxertos, né? Certas mensagens principais de cada ativo ao longo dos dias até que chegue a quarta-feira seguinte, para que a gente publique então a visão quinzenal do mercado brasileiro e assim vamos alternando, ora mercado brasileiro, ora mercado global, porque entendemos que assim é uma maneira bem assertiva, né, de oferecer a vocês uma leitura que tem uma validade limitada, obviamente, mas um pouco mais longa do que estávamos fazendo com aquelas semanais, né, que já havíamos tirado de circuito, e vamos deixar de fazer as mensais porque percebemos que elas têm uma visualização muito menor do que as quinzenais e não vale a pena, né, ficarmos fazendo essas publicações se o público não está tão atento assim. Essas daqui, quinzenais, têm tido realmente um público mais interessante, né? Eu espero que vocês continuem a apreciar. Vamos lá então, vamos passar para os nossos gráficos, né? E as nossas avaliações. Algumas alterações. Vocês já perceberam que a imagem está um pouquinho diferente, agora tem um fundo aqui. Eu estou usando um estilo de câmera diferente. Não estou mais usando aquele fundo substituído, né, o fundo invisível, né, que aí pegava o meu rosto sobre o fundo de tela. Agora tem esse plano de fundo aí. Então ele delimita um pouco melhor a câmera. E em todos os gráficos que sejam no estilo candlestick, na verdade isso daqui é um Renki-Ashi, vai ter agora o que aconteceu na última quinzena. Claro que na última a gente não publicou, né? Nossa publicação foi aí há cerca de 5 meses, mas respeitamos a quinzena, né? Ou seja, se tivéssemos publicado normalmente, seria em 26/6 a última publicação da visão global. E hoje, né, dia 10/7, então a gente fecha no dia anterior, porque não dá para a gente colocar aqui uma variação no dia que está acontecendo, tá? Então sempre vai ser da quarta-feira, onde foi publicada a última visão global, até a terça-feira imediatamente anterior. E aqui, nos juros de 30 anos americanos, a gente percebe que houve uma queda de 0,11%, né? Uma seta aqui indicando que é queda, apesar do sinal negativo já estar aqui. O que a gente vê no gráfico é que o juros está um tanto lateralizado, mas é interessante notar que ele veio de um processo de queda, que atingiu uma mínima, e ele está passando por um processo de alta, dentro da lateralidade na qual ele está inserido. Certo? Aqui a gente tem um mínimo mais alto, um mínimo mais alto. Aqui a gente tem um máximo mais alto, um máximo mais alto, um máximo mais alto. Isso é uma tendência de alta, mas é uma micro tendência de alta dentro de um contexto de lateralização, de lateralidade. Então, jamais misturem essas coisas. Pô, dá para ganhar dinheiro aqui nessa micro tendência de alta? Dá, claro que dá. Mas a gente tem que saber operar, tá? O que a gente está percebendo aqui? O crocodilo, ele está virando de novo, né? Houve uma correção, já que é uma tendência de alta, isso aqui foi uma correção. Ele está retomando a tendência de alta,
Está um pouquinho parado nos últimos 2 dias, né? Segunda e terça. E olhando aqui a mordida do crocodilo, a gente percebe que toda ela está do lado negativo. Então aqui ainda é uma retomada que não ultrapassou ainda a correção havida anteriormente. A pressão de, de movimento ainda é de baixa, né? A intensidade de deslocamento menos 47,9 é uma intensidade razoável para baixo, apesar de que o deslocamento, né, são essas barrinhas do histograma, o deslocamento está praticamente nulo aqui. Tá? Então indica que o movimento aqui está parado. Essa semana começou parado. Tá? Nada de muito que chama muita atenção. Mas dentro do aspecto normal do que a gente está vendo aqui, ele vai retomar a alta até mais ou menos por volta deste ponto aqui, né? Ou seja, a continuidade dessas linhas aqui, mais ou menos por aqui. Depois vai voltar a cair. Ok? Então, os juros aqui está na maciota, devagar. Depois a gente tem os juros plotados de uma maneira em linha, né, para a gente perceber bem os topos e os fundos. Né, a gente percebe que aqui tem uma tendência clara de baixa que bate naquele mínimo que falamos anteriormente, e aqui tem uma tendência clara de alta. As médias, a de 21 períodos, a de 50 e a de 233, 55, 233, continuam mostrando uma alta, mas vejam que a 55 e 233 estão aqui meio emboladas, o que justifica uma confusão neste momento, que é o que a gente viu no gráfico anterior. Okay? Agora sim, o índice europeu, na verdade o índice alemão, que é um proxy, né, dá uma visão muito boa da situação europeia. A gente vê também que ele veio caindo, atingiu uma mínima aqui e começou a subir. Muito parecido, né, similar, eu diria, não está parecido não, mas está similar aos juros de 30 anos americanos. Ele teve uma queda de 76% na última quinzena. A mordida do crocodilo está indicando ainda um movimento de baixa, né? Apesar dele já estar corrigindo e ter lateralizado, vejo que aqui ele também parou. O crocodilo ainda é de baixa. O Maximus indica baixa, mas um pouco menos, mais amena do que a dos juros americanos. Certo? Então, qual que é a expectativa? Ele pode lateralizar mais um pouco, mas ele vai continuar subindo. Provavelmente vai chegar por este patamar aqui antes de voltar a cair, a não ser que mude realmente o contexto dos juros europeus. Okay? Depois a gente vem com o S&P, o principal índice da Bolsa de Valores americana, e a gente vê que desde aqui de meados de abril, ele teve um movimento consistentíssimo de alta. Teve praticamente, aqui não é nem quase correção, né? Não dá nem para passar calor aqui com essa correção, se você estiver posicionado. Né? Uma correção super tranquila, dentro, né, respeitando a mandíbula do crocodilo, que é um indicativo de força no movimento altista. Subiu na última quinzena quase 2%. A mordida do crocodilo indica clara continuidade da tendência de alta. O Maximus já não é tão otimista assim, tanto que ele tem vários pontos aqui em preto e branco, né, ou seja, cinza, que indicam um movimento sem muita convicção. Mas ele veio subindo aos poucos, né? Vejo que tem vários candles pequenos aqui do meio. Né? Vários. É um movimento tranquilo de alta, mas consistente. Né? Isso é importante. Certo? Então, nossa expectativa é que continue. Né? Do jeito que está aqui, não há nenhum indício que nos faça pensar em uma retomada de uma correção mais profunda. Né? Não uma retomada, mas uma correção mais profunda. Ok? Aqui a gente vê esse mesmo índice no formato de linha. A gente percebe que a média de 21 períodos foi bastante interessante na continuidade desse movimento. Quando ela foi rompida, houve uma correção um pouco mais profunda,
mas depois retomou, né, e continuou. Então, é aí uma clara demonstração, né? Aqui é aquele fundo de abril, mas ele já vinha de um movimento altista de alta bastante anterior, né? Vem crescendo realmente. Quem está posicionado aí em algum ETF de S&P, né? Eu acho que é difícil as pessoas estarem posicionadas no índice futuro, mas quem está posicionado no ETF está ganhando um dinheirinho bom desde aí de meados do ano passado. Depois a gente tem o índice Nasdaq, né? Comportamento bastante similar. Desde aquele fundo de abril ele tem mantido uma consistência na alta. Essa quinzena ele subiu 3,91%. O, a mordida do crocodilo continua indicando alta, já com uma correçãozinha, mas continua indicando alta. E o Maximus, assim como por S&P, não é muito otimista, né? Ou seja, ele está provavelmente mostrando um certo esgotamento desse movimento que deve provocar uma correção um pouco mais pronunciada, mas que não deve assustar muito. Tá? O movimento ainda é de alta, ainda que tenha uma correção. Depois a gente tem o Dow Jones, também um índice muito importante para o mercado americano. Está bem lateralizado, bem lateralizado. Aqui então está parado, né, estacionário, e isso acaba resvalando nos índices, né? Os índices são periódicos, então começou a ficar muito tempo sem movimentação, o índice começa a virar uma linha horizontal, né? O indicador, aliás. A pressão, né, a intensidade de deslocamento é fortemente negativo, né, o que pode levar a ter uma correção um pouco mais aprofundada. Mas eu não acredito nisso, graficamente é isso que está sendo mostrado, mas eu não acredito muito porque quando eu olho para o S&P e para o Nasdaq, não me parece que vai haver alguma coisa assim. Ainda assim, dentro desse contexto, o Dow Jones subiu quase 0,4% na quinzena. Depois vem o Russell, né, o índice relacionado às máquinas, aos ativos. Hoje está falhando a memória aqui, né? Tá, as palavras não estão saindo direito. Vai ver que é os 5 meses aí que eu fiquei sem publicar. Então, relacionado às empresas ou ativos de menor porte, né, também bem lateralizado mesmo, né, um pouco mais lateralizado na última quinzena. A mordida do crocodilo ainda é de alta, né, mas bem lateralizado, bem sem convicção. E o Maximus também está indicando uma possibilidade de correção, um índice de deslocamento de menos 30. Né, ainda que as barrinhas de deslocamento aqui estejam positivas, o índice de deslocamento é negativo, que está indicando pressão no movimento para baixo. Muito provavelmente vai passar por uma correção um pouco mais pronunciada. Percebo aqui o NBW, que é que está mostrando, né, próximo de zero, está mostrando um estreitamento, um aperto entre as bandas de Bollinger. Elas não estavam muito abertas aqui atrás. Então já vem vindo num canal e está bem apertado aqui. Geralmente, quando a gente tem um aperto nas bandas de Bollinger, na hora que ela solta, que ela expande como uma mola, o movimento costuma ser relativamente amplo, às vezes bem amplo. Então pode estar acontecendo aqui de fato uma acumulação e daqui a pouco esse preço vai voar para cima. Eu acho que ele vai voar para cima e não para baixo. Certo? Pelo menos essa é a minha leitura. Depois a gente vem aqui com o DAX, o índice alemão, mas que reflete bem as bolsas europeias, também mostrando razoável lateralidade, né, com uma correção um pouco mais pronunciada nos últimos dias. Subiu aí, ainda que tenha essa correção, subiu aí 0,34% na última quinzena. A mordida do crocodilo está virando para baixo, né? Aqui ainda não, mas ela está mostrando realmente uma virada, uma correção mais profunda. O Maximus está mostrando força para baixo, né? Então
Pode ser que a mandíbula sustente esse movimento, mas eu estou achando que não vai sustentar. Ela deve aprofundar um pouco mais, talvez até a primeira volatilidade aqui. Eventualmente até a segunda. Tá? Mas não acho que abaixa mais do que isso. Depois disso vai ser quicar e voltar a subir. Essa é a minha leitura para o DAX. Tá? Depois a gente tem aqui o ouro, né? Um ativo commodity extremamente importante, bem lateralizado mesmo, bem lateralizado, tá? Desde lá de abril. A mordida do crocodilo indica ainda alta, porém com uma correção, né? Tá corrigindo aqui. Mas, de novo, o índice de deslocamento do Maximus em menos 21,7, ou seja, está forçando, mostrando uma pressão de baixa que pode ampliar essa correção. Na última quinzena, o ouro valorizou quase 2%, né, uma boa valorização. E vamos ver o que vai dar para esses próximos 15 dias. Nossa leitura é de que esse ativo vai aprofundar mais um pouco, mas depois vai voltar a subir. Não muito, porque ele está dentro de uma lateralidade. Ele não deve ultrapassar esse topo aqui. Essa é a minha impressão. Por enquanto, não vejo energia, força para superar um topo como esse. Okay? Depois a gente tem a visão, né, de gráfico de linha, mostrando aí que houve uma elevação bastante forte do ouro da segunda quinzena de fevereiro até meados de março, de abril, e depois ele lateralizou. Certo? Ele está lateralizado nesse momento, mas ainda dentro de um contexto de alta. Depois a gente tem o euro, né, em relação ao dólar, subiu 1,20 na última quinzena, mas está bem lateralizado, bem lateralizado. A mordida do crocodilo ainda indica razoável alta, mas o preço está começando a entrar nos espingos e deve ampliar essa queda. A força do Maximus também é significativa aqui. Então, pode realmente acontecer uma correção mais aprofundada. Tá? Mas o movimento vai retomar alta. Dificilmente ele passa por esse topo aqui, ou até esse outro aqui, sem muita energia. Por enquanto está movimento de baixa energia, né? Baixo volume. Então a gente tem que esperar para ver, certo? A nossa visão é que na próxima quinzena essa correção deve se aprofundar e depois deve voltar a subir de uma maneira calma, ok? Depois o gráfico de linha, né, mostra mais ou menos em que contexto que a gente está e a gente vê aqui claramente que ele está invertendo o movimento de queda. As médias ainda não inverteram, não se alinharam da outra forma. Por isso eu acho que esse movimento corrige, mas não vira. Não vai virar uma tendência de alta. Essa é a minha visão. Depois a gente começamos a entrar agora nas demais commodities, né? Primeiro nas alimentares, soja, em grãos, caiu um pouquinho, mas muito próximo do mesmo valor da quinzena anterior. Mas a gente vê aqui claramente um movimento de queda. O crocodilo claramente mostrando uma queda, apesar dele estar quase virando aqui. Isso ainda é consistente com o movimento de queda. Parece que foi uma correção, bateu lá no Bollinger e está voltando. A mordida do crocodilo indica que está começando a tomar um contexto de baixo de novo, mas pode não ser. Ele está ainda na iminência, é preciso observar mais um pouco. Mas o Maximus tem um índice de deslocamento de menos 23, e ainda que a média dos deslocamentos esteja positiva, ela está caindo, provavelmente vai passar para o lado negativo, e esse movimento vai se intensificar para baixo. Então essa é a nossa visão da soja, ela continua caindo. Ela vai sofrer um pouco para ultrapassar esse suporte aqui, mas tem chance de passar. Tá? Depois a gente tem o boi gordo, né? Ele caiu mais de 5% na última quinzena. A gente percebe aqui que é um movimento de queda depois de um longo movimento de alta.
O contexto da mordida do crocodilo é de baixa e do Maximus aqui está bem contexto de baixa. Então não tem dúvida, esse movimento deve continuar caindo de fato. Eu acredito que ele vai se intensificar para baixo. E aí a gente tem o petróleo, que subiu 1,30 essa quinzena, veio de um movimento de alta, né, depois de um longo movimento de baixa, chegou aqui, fez um topo, está corrigindo, os candles estavam aumentando, mas aqui se conteve. A mordida do crocodilo está virando, né? O aperto do Bollinger, a normalizada ela pode ficar negativa, ela está a menos 1,5, ou seja, está muito comprimido, tá? E geralmente depois de uma compressão assim, a expansão costuma ser bem forte. O Maximus está razoavelmente negativo também, índice de deslocamento em menos 62. O histograma de deslocamento está praticamente virando para negativo. Acredito numa correção mais profunda do petróleo, mas eu acredito que ela vai chegar próxima do Bollinger inferior e vai pipocar para cima. Essa é a minha visão. E vai ser um belo movimento. Então, não acredito que esse movimento de baixa vai se prolongar muito. Minha opinião é que ele está tomando. Isso daqui é um processo de acumulação. Ele vai cair e depois vai pirrar para cima, literalmente. Ok? Aqui a gente tem o gráfico com linhas, né? E a gente vê que houve um movimento de queda, houve um movimento de alta. Isso daqui me parece bem uma correção desse movimento. Veja que o mínimo está acima desse mínimo, certo? Apesar de que o máximo está abaixo desse máximo. Então ele está consistente com este topo aqui. O que faz um triângulo. O triângulo geralmente precede um movimento explosivo. Da mesma maneira que o Bollinger está concentrado, está comprimido, e o Bollinger comprimido também precede o movimento explosivo. Então, nossa visão aqui é que o petróleo está se preparando, está acumulando para fazer uma explosão. E na nossa leitura, essa explosão será para cima. Ok? Muito bem. Então, essa é a nossa visão global, né, quinzenal global macroeconômica, onde nós abordamos estes ativos que estão ao nosso lado aqui, né? E lançamos um modelo ligeiramente diferente do anterior, que ficou aí 5 meses para trás, e agora a gente pretende retomar direitinho a cada 15 dias, estarmos aqui falando de mercado global e nos outros 15 dias de mercado brasileiro. Espero que tenham gostado dessa forma. Acompanhe também aí as publicações, porque a gente vai lançar bastante coisa de publicação relativa às visões, tá? Para destrinchar um pouquinho melhor. Esperamos que tenham gostado. Um abraço. Até mais.